o que os seus medos têm te impedido de enfrentar? O que os seus medos têm impedido que a sua vida prossiga? Em que áreas da sua vida os seus medos têm te parado? Você sabe que é preciso voltar e enfrentar os seus medos. Você sabe que você precisa conseguir forças no Senhor para enfrentar cada um dos seus medos. Fugir não é a melhor solução. Fugir só vai fazer com que o medo cresça. O medo não desaparece ao longo dos anos. O medo cresce. De pecado, a gente foge. Dos nossos medos, a gente enfrenta com o amor de Deus sobre nós. Porque o amor dissipa todo medo. É normal que nós tenhamos medos, mas a gente tem que, em obediência a Deus, voltar para onde Ele mandar a gente voltar e enfrentar os medos na presença do Senhor. A Bíblia nos relata, através de Jacó, que ele teve medo. E ele perturbou-se. Sim. Só que ele precisava voltar porque ele sabia que já estava no tempo dele voltar e que o Senhor tinha orientado ele a voltar para Canaã. Na viagem dele de volta para Canaã, quando ele já está com 2 caravanas, ele já tem animais, servos, já tem família, esposas, filhos. Deus manda ele voltar e ele, em obediência a Deus, ele sabe que precisa voltar e precisa enfrentar Esaú. Ele tinha muito medo de enfrentar Esaú. E ele achava que desse encontro poderia resultar até morte. Ele achava que talvez Esaú pudesse matá-lo e matar a sua esposa, os seus filhos. E ele temia muito. Mas ele, confiando na promessa do Senhor, de que dele seria feita uma grande nação, aquela promessa que vinha desde Abraão, ele, confiando em Deus, ele diz: eu vou enfrentar aquilo que for preciso enfrentar na presença do Senhor. Não vou ficar paralisado pelo meu medo de enfrentar Esaú. Lá em Gênesis, capítulo 31, versículo 3, a palavra de Deus disse: o Senhor disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Deus está dizendo: pode voltar porque eu estou com você. Pode voltar porque eu estarei com você. Mas para voltar para Canaã, ele tinha que enfrentar o seu medo, que era encontrar o seu irmão Esaú. Para enfrentar o seu medo, ele teria que estar frente a frente com Esaú. Lá em Gênesis 32, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer: Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas e cabras, os bois e os camelos. No 8, pois pensou: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. Perceba que ele estava com medo, ele estava ansioso, ele queria agir de alguma forma, ele queria de alguma forma ter estratégias, ter meios de minimizar esse medo, como nós muitas vezes fazemos, mas ele não parou a viagem. Mas o medo estava ali o consumindo e ele queria tomar algumas atitudes para, de alguma forma, conter esse medo ou se prevenir do que o medo dizia que podia vir a acontecer. Teve medo e perturbou-se. Ele diz: vou dividir em 2 grupos. Se atacar um, o outro resta vivo. Mas eu continuo com medo e continuo andando. Eu continuo com medo, mas eu continuo voltando para Canaã. Eu continuo com medo, mas eu vou seguir o que Deus falou para mim. Ele disse: volte para a sua casa, para a casa dos seus pais, dos seus parentes.
e eu estarei com você. Eu vou voltar. Eu tenho que andar, eu tenho que prosseguir. Deus mandou eu ir, eu vou. Com medo, mas eu vou. Às vezes a gente tem a impressão que os homens de Deus sentiram medo no momento, e Deus tirou o medo de dentro deles, e eles prosseguiram sem sentir medo porque Deus tirou o medo. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus dissipa todo medo, que ele nos dá força para enfrentar, isso não quer dizer que o sentimento de medo desaparece como um passe de mágica, e a gente tem que ler a Bíblia para entender que não. Os homens de Deus sentiram medo, mas eles tiveram a força de Deus para superar o medo, ou seja, eles foram enfrentar o medo. Durante esse processo que eles estão indo, até poder enfrentar aquela situação que gera medo, eles continuam sentindo medo. Mas o medo não é maior do que o amor de Deus. O medo não é maior do que a promessa de Deus. O medo não é maior do que as ordens de Deus. E ele caminha pelas ordens de Deus e não pelo medo. Se ele fosse escutar o medo, em primeiro lugar, eles paralisariam. Eles preferem escutar a voz de Deus e não o medo. Continuam caminhando em direção à obediência de Deus, em direção à ordem de Deus. Não é o medo que manda na vida deles, mas sim Deus. Eles querem obedecer ao medo ou a Deus? A Deus. Se ele obedecesse ao medo, ele possivelmente não teria ido e ele diria: Senhor, eu não vou voltar, porque Esaú pode me matar. Senhor, eu não vou voltar, porque se eu voltar, Esaú pode matar a minha família. Não. Ele não obedece ao medo. Ele antes obedece a Deus. Mas a Bíblia também não diz que o medo desaparece no momento que ele começa a viagem. E às vezes a gente fica orando e esperando de Deus que todo o medo dos nossos enfrentamentos vai desaparecer. E a gente vai caminhar só em confiança. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente vai caminhar com medo mesmo. Só que a gente vai ter que dizer pra gente o que prevalece. O que é superior? É o meu sentimento de medo que vai mandar em mim? Ou é a obediência a Deus? Jacó escolheu a obediência a Deus e ele volta para Canaã com medo mesmo. Ele continua sentindo medo. Isso fica muito claro porque no 7 ele divide em dois grupos. A Bíblia diz: Jacó teve medo e perturbou-se. E ele diz no 8: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. Ele estava com medo de que Esaú matasse ele, matasse os seus servos, seus animais, sua família. Mas ele volta com medo mesmo. Ele ora a Deus. No capítulo 32, versículo 9, a Bíblia diz que ele vai orar a Deus, ele vai clamar a Deus. E mesmo depois de orar, o medo não desaparece. O medo vai desaparecer com o enfrentamento. É preciso enfrentar. Mas para você enfrentar e o medo sumir da sua vida, você precisa caminhar nessa direção. E ele vai orar, e lá, capítulo 32, versículo 11, ele vai dizer para Deus: não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Ele continua com medo de ser destruído por Esaú e ele diz para Deus: Senhor, não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Ele diz isso expressamente. Ele disse no 7, dividiu em duas caravanas. No versículo 11, que ele já está orando, conversando com Deus, ele diz isso expressamente: estou com medo. Mas ele confia, no versículo 12 vai dizer: mas o Senhor prometeu, e ele relembra a promessa de Deus, que a sua descendência seria numerosa, e ele confia na promessa de Deus e não no seu medo. O seu medo diz que todos vão morrer na mão de Esaú. A promessa de Deus diz: vá, porque eu farei de ti uma descendência numerosa. E ele caminha pela promessa de Deus e não pelo seu medo. Mas ele continua sentindo medo. Só que quem manda na vida dele não é o medo, é a promessa de Deus. É a promessa de Deus.
Aí no versículo 13, a gente consegue perceber que mesmo depois de orar, mesmo depois de relembrar a promessa, a sensação de medo ainda não passou. Ele ainda não enfrentou o medo. Ele ainda está por enfrentar. Mas ele está caminhando em obediência a Deus. E ali, Jacó passou aquela noite e preparou entre os seus rebanhos um presente para dar ao seu irmão Esaú. Jacó ele começa a preparar o presente para o seu irmão Esaú, e a Bíblia mais à frente, aí, uns versículos à frente, vai dizer que ele manda o seu presente na tentativa de acalmar o seu irmão. Ele continua com medo. Ele continua tentando, ele divide em 2 grupos, ele ora ao Senhor, ele relembra a promessa, porque ele continua sentindo medo, mas ele continua caminhando. Ele continua caminhando porque quem dá ordem sobre a sua vida, ele caminha na promessa do Senhor, mas o sentimento do medo existe. E as suas atitudes demonstram que a sensação do medo existe. Mas ele continua caminhando, confiando na promessa do Senhor, ainda que o sentimento de medo ainda exista sobre ele. E ali vai dizer, no versículo 17, Jacó instruiu ao primeiro servo, dizendo: quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar: para quem você trabalha? Para onde vai? Você é dono deste rebanho à sua frente? Você responderá: é do meu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú. Ele está vindo logo atrás de nós. Aí, Jacó manda o primeiro grupo. Entre o primeiro e o segundo tem uma distância. E ele no versículo 19 vai dizer do segundo grupo, que vai fazer a mesma coisa. Vai dar mais um presente. E aí ali no versículo 20 vai dizer, e acrescentou: o seu senhor Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava: vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me receba amigavelmente. Perceba que ele não esperava um encontro de irmãos, um encontro de saudade, um encontro de amor, de carinho. Mas ele dizia: eu vou enviar esses presentes porque eu tô com muito medo do que vai acontecer. E eu vou tentar acalmar um pouquinho os ânimos de Esaú para ver se pelo menos o encontro possa ser amigável. Se pelo menos isso eu consigo. Ele no pensamento dele humano. Mas ele não parou de caminhar mesmo com medo, porque Deus tinha mandado ele voltar para Canaã. Se Deus mandou, você tem que obedecer, mesmo sentindo medo. Enfrente os seus medos e clame ao Senhor para que Ele esteja contigo no enfrentamento desses medos. Você precisa enfrentar aquilo que tem te paralisado. Ah, eu não tenho forças porque eu estou sentindo medo. Busque força no Senhor e saiba que a sensação de medo não vai desaparecer na primeira oração que você fizer e disser: Senhor, sede comigo porque eu vou enfrentar o meu medo. Não. Não, porque o nosso cérebro, ele faz com que o enfrentamento pareça muito maior do que é. Ele faz com que o problema pareça muito maior do que ele realmente é. Ele faz com que a gente imagine as piores situações possíveis e às vezes a gente escuta mais as vozes do nosso medo do que as vozes de Deus, do que a voz de Deus. Que a gente pare e diga: eu estou sentindo medo. O medo tem me dito para eu parar, para eu não enfrentar, mas eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus e vou enfrentar o que eu preciso enfrentar para prosseguir, para seguir em frente. O nosso medo não pode nos parar. E assim foi com Jacó. Jacó, ele manda presentes, ele tenta acalmar os ânimos. Porque ele está com medo. Então, toda palavra que vem sendo colocada aqui demonstra claramente que Jacó, durante a sua caminhada até o enfrentamento, até o encontro com Esaú, ele vai com medo.
Mas ele vai, porque Deus tinha mandado ele ir. Ele não obedece o medo, ele obedece a Deus. Mas ele continua sentindo medo. E agora, a gente vai lá em Gênesis 33, um capítulo à frente. E no 33, versículo 1, vai dizer que de longe Jacó viu que Esaú estava vindo ao seu encontro. De longe. E com ele vinham 400 homens. Então ele dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Ele colocou as suas servas e seus filhos à frente, em seguida Lia e seus filhos, e por último Raquel com José. Depois ele mesmo passou à frente. À medida que se aproximava de seu irmão Jacó, inclinou-se 7 vezes. Percebam o medo dele. Ele divide. Ele coloca as crianças separadas com a esposa, com as servas. Ele passa à frente. Ele se inclina. É como uma pessoa que vai se aproximando com medo e vai se aproximando devagar. Ele se inclina 7 vezes, fazendo reverência, tentando ser simpático ao irmão. E aí no versículo 4 diz: Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou. Ele colocou seus braços ao redor do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus bondosamente concedeu a seu servo, respondeu-lhe Jacó. Nesse mesmo tempo, se aproximaram as servas e seus filhos e se inclinaram diante de Esaú. Ele tinha tanto medo desse encontro. Ele veio a viagem inteira, até esse momento aqui, porque a viagem ainda não tinha terminado, mas até esse momento ele vem a viagem angustiado com esse encontro. Ele vem tentando achar formas e formas de conter Esaú. Ele vem com medo, porque o medo dele diz que Esaú vai matá-lo, vai matar os seus filhos, as suas mulheres. O medo dele diz isso o tempo inteiro e ele vai tentando fazer coisas diferentes e formas diferentes, estratégias diferentes, tentando lidar com o medo, mas ele não para de caminhar até esse momento que ele encontra Esaú. E Esaú não é só amigável com ele. Esaú nem queria os presentes, porque Esaú vai dizer: O que foi isso que você mandou para mim? Eu não quero. Deus também tem me abençoado. Esaú não queria os presentes. Esaú queria abraçar o irmão. Esaú estava com saudade de Jacó. Os dois choraram abraçados. Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Faça o que Deus está te ordenando. Não deixe o teu medo te paralisar. Se for preciso voltar, volte. Se Deus te mandar sair, saia. Se Deus te mandar ficar, fique. Tenha intimidade com Deus e saiba o que Deus está te falando. Porque se você estiver alinhado com as promessas de Deus, não tem como dar errado. Deus, ele diz para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela. Deus, ele manda Jacó voltar para a sua terra, voltar para a sua parentela. Há momentos na Bíblia, lá no Novo Testamento, que Deus manda os seus discípulos ficarem ali até que do alto eles venham poder. É momento de ficar. É momento de esperar. Ore e busque em Deus as respostas que você precisa. Busque intimidade com o Senhor e siga pela orientação de Deus. Siga conforme aquilo que Deus tem mandado você fazer. Não permita que o seu medo seja a autoridade sobre a sua vida.